Irmão, toda vez que eu via ele ali, quando a escala deles ali na regional, eu falei assim: você vai lá no Com Sucesso. Glória a Deus. Mas tudo, irmão Giovanni, no tempo de Deus. É verdade. Né? Ele sabe disso 2 ou 3 vezes, você vai lá no Com Sucesso. E eu não sei, a partir da segunda semana de janeiro, né, o que pode ocorrer. Os irmãos já estão aqui comigo aqui 4 anos, não sei se eu posso falar isso. Não é assim um gesto assim, mas a gente que é obreiro está na dispensação de Deus e do nosso pastor regional. Aqueles que já não quiserem, manda lá para a Vila Ecológica. Vocês querem ir lá? Mas aí não quer que o pastor saia também. Querem ir lá também? Não, quem sabe, né? Eles aqui acho que já devem estar orando e cantando em 116. Livre estou! Brincadeira, irmãos, né? Mas quem sabe, né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus de estar aqui no altar, nosso companheiro. Hoje ele é boca de Deus para nós aqui. Aí no tempo de Deus aí, ele vai achar por bem cantar mais um hino, 2 aí, deixa Deus te usar. Louvor também a ministração, amém, irmãos? Senhor Jesus, não porque ele não está, ele já está na tua presença. Senhor, eles acabaram de adorar o Senhor com esse hino. Isso, meu Deus, é mais do que uma paixão, é muito mais. E hoje eles vieram te adorar, Senhor, porque eles são verdadeiros, Senhor, servo do Senhor. E a mensagem que o Senhor já deu para o teu servo, fala com a tua igreja, Senhor. Nós estamos prontos para te ouvir. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer falar. Usa ele como sempre tem usado, como canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estou muito alegre nessa noite, com essa rica e poderosa oportunidade de poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande em ministrar a palavra de Deus. Para mim, pastor, esse microfone pesa nas minhas mãos, porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você sai do seu lar, você não vem aqui para ouvir o pastor, ouvir o pregador. Não, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. E ser um canal do Senhor, o porta-voz do Senhor aqui nessa noite, para mim, já é um privilégio muito grande. Amém? Então eu sou muito grato a Deus por esta rica e poderosa oportunidade de ter adorado o Senhor com a presença do meu querido amado irmão Niltinho. Ele quer que chama ele, pastor, de Niltinho. Agora eu queria saber, meus irmãos, como que chama um homem desse tamanho de Niltinho? Aí o pastor falou, como é que é? Eu falo, é Nilton. Meus irmãos, eu brinco com ele assim porque eu já conheço essa família há mais ou menos 10 anos ou mais. 14 anos. Conheço há 14 anos já, pastor, essa família. Então a irmã Marciliana já se tornou a minha mãe. Eu sou o filho moreno dela. Fala sério, filho moreno preto, meu filho preto. É o filho preto dela. E o Niltinho, eu não sei se eu chamo ele de meu pai, mas pela consideração, eu acho que eu posso chamar. Então eu amo muito esse casal, considero, pastor, muito esse casal. E graças a Deus nós estamos aqui nessa noite. Meus queridos e amados irmãos, sem delongas, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 3, versículo 16, é uma leitura muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar desta passagem bíblica de João 3,16. É um versículo que todos conhecem de cor e salteado. Mas eu sempre tenho o costume de dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então eu creio que a palavra do Senhor, ela tem endereço certo ao coração de cada um dos irmãos. Talvez você pode estar se perguntando, mas eu já sei o que ele vai pregar, porque ele já está lendo João 3,16. E João 3,16 é uma leitura muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar desta passagem bíblica, mas eu quero crer, irmãos, que Deus tem algo novo para cada um de nós nessa noite. Hoje é um trabalho voltado ao departamento de missões, e para mim, se não falar de missões essa noite, para mim, seria um pecado gravíssimo, até porque ali no Vila Ecológica, eu mexo ali com o trabalho de missões, para a glória de Deus. Eu sou o primeiro dirigente de missões ali naquele lugar, e Deus tem falado conosco ali.
Então, até onde o Senhor nos direcionar, nós estamos indo aí fazendo a obra de Deus. Amém? Então, para mim, falar de missão nessa noite, para mim, é uma aventura. E depois você vai entender o porquê que é uma aventura falar de missões aqui neste lugar. Amém? João, capítulo de número 3, versículo 16. Quem encontrou a narrativa bíblica diz amém. Amém. Glória a Deus. Sinal que os irmãos estão familiarizados com a Bíblia Sagrada. Isso é muito bom. João capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho. Amém? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Nós estaremos lendo até o versículo de número 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. Amém? Os irmãos podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos essa noite diante de uma palavra linda, diante de uma palavra poderosa, porque a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, toda a leitura da Bíblia Sagrada que você lê, você vai encontrar uma revelação de Deus, através de cada versículo, através de cada capítulo, através de cada palavra que você lê, Deus estará falando contigo. E quando eu abro a minha Bíblia, em João capítulo 3, no versículo de número 16, para falar neste trabalho de missões, porque, pastor, eu sempre falo, não é difícil falar de missões, não é difícil falar de missões. O difícil não é falar, o difícil é fazer, porque falar de missões, todo mundo fala. Quem que não conhece a narrativa sobre missões? Quem é que não sabe o que é missões? Agora eu quero ver é fazer missões da maneira que tem que ser feita, porque, irmãos, para fazer missões requer uma responsabilidade de nós para com Deus. Fazer missões não é para qualquer um, porque para fazer missões tem que estar embasado na palavra de Deus. Para fazer missões tem que estar enquadrado nos projetos de Deus. Para fazer missões, porque às vezes tem pessoas que falam assim: olha, eu faço missões, mas fazer missões, irmão, na rua da sua casa é muito fácil. Eu quero ver você fazer missão aonde você trabalha, eu quero ver você fazer missão aonde você estuda, porque você fazer missão aonde você trabalha, primeiro, você tem que estar dando testemunho de que Deus é na sua vida. Você, para fazer missões no trabalho, as pessoas têm que olhar para você e ver verdadeiramente Deus na sua vida. E para ver Deus na nossa vida, nós temos que estar embasado na luz, temos que estar enquadrado na palavra. Tem pessoas, irmãos, que querem fazer missões, mas não querem viver a palavra. Tem pessoas que querem fazer missão, mas não querem viver o que a luz pede para viver. E quem é essa luz? A Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Então, irmão, nós temos que fazer
preciosidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não revela. Por quê? Porque se nós entendêssemos, pastor, a grandeza do amor de Deus para conosco, às vezes nós poderíamos dizer, não, eu estou seguindo a Ele porque Ele me ama X, Ele me ama tal, Ele me ama dessa maneira, é por isso que eu sigo a Ele. Não, então Deus não revela a sua maneira de nos amar, Deus não revela a sua grandeza de nos amar, mas o que eu acho mais interessante, e eu posso entender um pouco sobre a totalidade do amor de Deus para com sua igreja, para com seu povo, é que Deus deu o seu único Filho unigênito. Para quê, irmão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Se eu fizer uma pergunta aqui para cada um de nós que somos pais, ou para cada um de vocês que são mãe, você não teria coragem de maneira nenhuma de dar o seu filho para morrer por alguém. Você não teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém, outra, ainda para alguém que você não conhece, ainda para alguém que não dá nada por você. Porque se nós pararmos para analisar, ninguém dava nada por Jesus, mas Deus deu o seu Filho único, o seu único Filho. Para quê? Para morrer por nós. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós entendemos aqui, irmão, quem é que tem o poder de salvar o mundo? É só Jesus Cristo, irmão. Se você quiser ganhar uma alma para alguém, para Jesus, prega Jesus para aquela pessoa. Porque Salomão fala que quem ganha uma alma sábio é. Só que hoje em dia as pessoas querem pregar outras coisas que não tem nada a ver e querem ganhar alma para Cristo. E aí deixa de anunciar o que é o verdadeiro Salvador para trazer outras coisas que não tem nada a ver. Irmão, se você quer ver uma pessoa servir a Deus em
nós não somos nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Salomão fala que até um copo de água que nós pega e bebe em dádiva do Senhor. Então nós não somos nada sem Jesus. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não for por mim. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele é o nosso Salvador. É Ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Só que a humanidade pecaminosa não quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Então vai continuar vivendo a vida da maneira que está. Agora aquele que está em Cristo, Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus é o caminho? Vou te revelar. Eu não conheço o caminho ou o endereço para me chegar na casa do meu pastor bispo. Não conheço o endereço. Eu não sei onde é que o Senhor mora. Então, se eu não sei o caminho para chegar na casa dele, eu vou chegar? Não vou. Então eu preciso o quê? Conhecer o caminho correto para me chegar até a casa dele. Então tem pessoas, irmãos, que querem a salvação, mas não querem aceitar Jesus como o caminho. As pessoas querem ser salvas, mas eles não querem trilhar no caminho correto. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o estreito e o largo. O caminho largo é que conduz à perdição, e a Bíblia diz que são muitos que entram por ela. Mas a Bíblia também diz do caminho estreito, que é Cristo. E esse caminho estreito é o que conduz à salvação. E são poucos que entram por ele. Aleluia! A Bíblia fala que Jesus ele é a porta. Fala João que Jesus é a porta. Tem pessoas que querem trilhar um caminho largo e querem entrar na porta estreita. Não tem como. Ou é ou não é. Irmão, Jesus ele deu a sua vida por nós. Jesus morreu na cruz por nós. Para quê? Para que o mundo não fosse condenado por ele, mas que o mundo fosse salvo. Só que hoje em dia nós pregamos e as pessoas não querem aceitar a Cristo, querem viver de qualquer maneira. A Bíblia diz, irmão, que aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo. Mas, porém, quem não crê, não é será condenado, não é está condenado. Porque o verbo será é passageiro, mas o verbo está é eterno. Então Jesus fala: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Só que as pessoas não querem crer, querem viver de qualquer maneira, quer viver uma dubiedade, quer viver dois caminhos. Não tem como seguir a dois caminhos, ou é ou não é. E o profeta fala: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segui é Deus. Se é Baal, segui é Baal. Mas vocês têm que decidir quem vocês vão seguir. Só que nós não estamos vivendo mais uma época onde vivemos uma dubiedade. Nós temos que entender que nós precisamos estar cada dia mais e mais enraizados com Cristo. Porque Jesus está voltando. O tempo está se findando. Nós precisamos estar cada dia mais e mais fincados na rocha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quantas pessoas perecem porque não querem seguir a Cristo de verdade? Quantas pessoas estão perecendo porque não querem fazer a obra do Senhor como tem que ser feita? E aí vai continuar perecendo, irmão. Porque não tem como viver uma vida digna se não for por intermédio de Cristo. Não tem como viver um evangelho sincero se não for por intermédio de Cristo. Então nós precisamos o quê? Estar enquadrado, embasado na palavra de Deus. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Às vezes a gente prega num trabalho, eu prego no meu trabalho, nem todos crêem. Eu prego no meu trabalho, eu falo de Cristo para eles, nem
ser salvos dessa maneira. A Bíblia diz, pastor, que não tem como servir a dois senhores. Porque você vai amar um e vai odiar o outro. Não tem como ter dois caminhos, trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Você vai amar um e vai odiar o outro. Então nós temos que saber o que nós queremos. Esses dias eu estava pregando para um jovem lá no serviço e falei bem assim: olha, Jesus deixou escrito na sua palavra: eu vim para os que eram meus, aos judeus. Eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. Aí eu falei para o jovem que eu queria pregar, eu sabia que ele ia ser curioso, ele queria que eu falasse, tirasse a dúvida dele. Eu falei para ele: eu sou filho de Deus, mas você é criatura. E aí a gente se torna pregador, porque a pessoa quer saber o porquê que ele é criatura e o porquê que você é filho, sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, quando eu cheguei para ele, ele perguntou: por que você é filho e por que eu sou criatura? Falei: vou te explicar. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que quando a gente aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Eu falei para ele assim: o seu nome não está escrito no livro da vida, porque você não aceitou ele ainda, mas o meu já está lá. E o seu pode escrever lá agora, se você quiser. Só que aí, sabe o que acontece? A pessoa não quer, irmão, porque quer continuar na mesma maneira, quer continuar na mesma vida. Só que para seguir a Cristo tem que ter santidade, para seguir a Cristo tem que ter compromisso. Só que tem pessoas que querem seguir de qualquer maneira, e não adianta, irmão, não vai adiantar. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não vai colocar a coroa errada na cabeça de ninguém. Então isso nós entendemos que o que a gente merecer, a gente vai receber. Aceitou Jesus, vai ser salvo. Não aceitou, condenado, condenação eterna. Eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. Nós que estamos aqui nessa noite, que aceitamos a Cristo, somos filhos de Deus. Quem não aceitou ainda é criatura. É criatura. Quantas criaturas ouviram o Evangelho hoje e não se tornou filho, porque não quer uma mudança? E o filho, ele tem que obedecer ao pai, só que a criatura não tem compromisso de obedecer. A criatura não quer compromisso, mas o filho, ele tem que ter, irmão. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo. Quando Deus dá o seu filho unigênito, a Bíblia diz em Isaías que a terra estava perdida pela humanidade, todo mundo envolvido no pecado. Isaías fala: Deus fala, quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? A terra estava todo mundo envolvido no pecado, a terra não tinha ninguém. Aí o profeta Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que essa palavra do profeta Isaías é uma tipologia de Cristo, irmão, porque Isaías não poderia salvar a humanidade. E eu imagino lá no céu Jesus dizendo para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, porque na terra não existe ninguém que possa salvar a humanidade. Tem que ser alguém perfeito. Aleluia. Tem que ser alguém que não tem pecado. E Isaías tinha tanto pecado que no capítulo 6 a Bíblia diz que ele começa a julgar até no capítulo 1 até o 5. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém. Tudo de Isaías era ai de ti, irmão. Isaías era só para apontar o pecado do povo. Mas no capítulo 6 a Bíblia diz que o anjo do Senhor tira uma brasa do altar de Deus e toca na boca do profeta Isaías. Isaías agora fala: ai de mim. Aleluia! Ai de mim, que agora eu sou um homem de lábios impuros. Então Isaías não poderia salvar a humanidade. Quem poderia salvar a humanidade era quem? Era Cristo. Isaías tinha pecado, Isaías julgava a humanidade. E aí Isaías fala: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías não poderia salvar. E aí Jesus fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E
E a Bíblia diz que quando Jesus fala, eis-me aqui, envia-me a mim, quem fala sobre a manifestação de Jesus é o apóstolo Paulo. Quando ele começa a dizer, ele mesmo sendo Deus, Aleluia. Jesus mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina. A palavra aniquilar no hebraico significa esvaziou-se. Antes esvaziou sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixou de ser Deus, não é porque ele deixou de ser igual a Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele esvaziou-se de si. Porque tem pessoas que entendem que quando eu falo isso, eles entendem que eu estou tirando a divindade de Jesus, e não é isso. Ele mesmo sendo Deus, irmão, ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós. E aí quem fala sobre o verbo, sobre a carne, é João no capítulo 1, versículo 1. Antes era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo que Jesus é o verbo. Oh, a mão tocou a cara. Aí eu vejo Timóteo dizendo, porque a graça de Deus, Aleluia. a graça de Deus se há manifestado. Aí essa manifestação que Timóteo fala, que revela é Paulo. A manifestação é lá em Filipenses. Quando ele se manifesta, deixando de ser igual a Deus. Aleluia. Deixou a sua forma de vida, se fez carne e habitou entre nós. E João fala no capítulo 1, depois Timóteo vem e fala, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmão, ninguém mais tem poder de salvar a humanidade senão Jesus. Aleluia. Ele é a graça de Deus. Oh, aleluia. E o que é a graça, irmão? Favor imerecido. Por isso, pastor, que a Bíblia diz, irmão, que nós somos salvos é pela graça de Deus. Aleluia. Não é por mérito seu. Ah, eu sou salvo porque eu faço missão. Ah, eu sou salvo porque eu sou regente do conjunto. Ah, eu sou salvo porque eu canto bonito. Ah, eu sou salvo porque se eu não tiver, não tem culto bom. Ah, você não é nada. Aleluia. A graça de Deus que te alcançou, irmão. Aleluia. Você é salvo pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, mas a graça de Deus te alcançou. Jesus te alcançou. Você é salvo por Ele. E quem revela isso também é Paulo. Paulo falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o teu poder, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes, irmão, tem crente que acha que ela é forte demais. Às vezes o crente está cheio de espinho na carne, e aí ele acha que ela é forte demais. E aí ele começa a menosprezar os demais. Aleluia. Que ainda está fraco na fé. E aí Paulo foi imposto um espinho na carne de Paulo para ele não se gloriar. O espinho na carne de Paulo, irmão, foi para que ele não se gloriasse. Aleluia. Eu sempre falo para Deus, se for para mim se gloriar com os elogios, vai colocando mais e mais espinho na minha carne. Porque eu não quero, irmão, me exaltar de maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. E o único que quis ficar, ou tomar, ou roubar, não sei, a glória de Deus foi comido de bicho. Tem pessoas que querem a glória de Deus, começa a cantar, Deus honra, Deus batiza, Deus renova, aí ele quer a glória para ele.
Por obras? Não vai. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras para que não se gloriem. Está entendendo? Porque o que tem de pessoas que só porque Deus usa ele no cargo, ele acha que Deus não usa os demais. E aí começa a menosprezar aquele que ainda não tem carro, aquele que está começando agora. Irmão, cuidado. Não menospreze alguém hoje, porque você pode precisar dele amanhã. Aleluia! E Paulo fala isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Aleluia! Já estamos finalizando. Se nós pararmos para analisar, irmãos, a profundeza desses versículos bíblicos, a Bíblia diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Era boa? Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então nós podemos parar para analisar, irmã Marcelina, que aquele que tem umas obras boas vai amar mais quem? A luz. Está entendendo? É por isso que a Bíblia diz, irmão, que as trevas não combinam com a luz. Que mérito tem a luz mulher no meio da luz? Ela tem mulher no meio das trevas. Que mérito tem você ser crente só dentro da igreja? Não tem mérito nenhum. Aqui dentro todo mundo é crente. Eu quero ver você lá fora. Eu quero ver ela lá fora. Porque a luz tem que brilhar, irmão, no meio das trevas. É na sua faculdade, é no seu serviço. O que o povo pode dizer de você no seu trabalho? Você está sendo luz ou você está sendo treva? Esse dia chegaram para mim e falaram assim: você não se mistura, você só quer ser isso, quer ser aquilo. Eu falei: se eu me misturar não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a Bíblia diz, pastor, que as trevas não combinam com as luzes. Irmão, se você é luz e você está se misturando com as trevas e está dando certo, você está deixando de ser luz. Se você está no meio das trevas e a luz está sendo incomodada, é porque a sua luz está resplandecendo. E aquela treva vai ser o quê? Dissipada. Esse dia eu cheguei em casa, a luz tinha ido embora, né? A gente ia indo embora. E aí quando eu cheguei em casa, que eu entrei, aquela escuridão. E aí a energia faltou para todo lado, mas dentro de casa estava aquela escuridão. Como que você vai encontrar uma luz no meio da escuridão? Só que aí quando a luz chegou, eu já tinha apagado tudo dentro de casa, então eu teria que fazer o quê? Ir no apagador e acender as luzes. Quando a luz chegou geral, dentro de casa ainda estava tudo escuro. Só que aí eu fui no apagador e puf, aí a casa clareou com um toque. O que eu analisei? A lâmpada ela é pequenininha. Estou falando da luz do mundo. A lâmpada ela é pequenininha, só que pelo tamanho dela, a profundidade dela de ser luz é tanta que ela clareia uma casa inteira. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é luz de Deus no mundo, você vai clarear aonde você colocar a ponta dos seus pés. Você vai chegar numa empresa, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha, eu vejo que esse jovem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Eu vejo que essa mulher que chega aqui, ela é a mulher de Deus. Eu vejo que essa jovem, ela é diferente, ela não se mistura, o negócio dela é com Deus. Irmão, tem jovens que você olha para ela e você vê que ela tem uma intimidade com Deus tão profunda, que a luz que está nela resplandece. Essa luz você não vê, não precisa você ver também não, porque quem tem que ver é o povo que está lá de fora. A Bíblia diz que os homens olham em nós, veem a luz e aí glorifica a Deus através da nossa vida. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em um hotel, eu trabalhava de frigobarista, já estou finalizando, trabalhava de frigobarista. Quando eu apertei a campainha que eu entrei no quarto, aquele hóspede que estava no quarto, ele falou bem assim, olhou para mim e falou bem assim: você é crente, você é crente. Aí eu falei: graças a Deus. Ele falou bem assim: quando você entrou aqui dentro do meu quarto, eu senti uma paz. E tem uma aura sobre você. E naquele dia eu estava questionando, falando com Deus, falando: Deus, parece que ninguém dá nada por nós, parece que a gente... Tem um momento, Marcelina, que a gente vai desanimando, sabe, irmão? Vai desanimando da caminhada. E aí Deus vai lá e usa alguém para o Senhor, vai, porque o Senhor é contigo.
usou aquele homem para falar que via algo diferente em mim. Eu não conseguia ver, mas ele via. E aí ele glorificou a Deus através da minha vida. E aí eu fui para a Bíblia para ver se tinha base bíblica. E tinha. Moisés, quando ele desceu no monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés, irmão, resplandecia. Moisés não via a glória de Deus que estava no rosto dele. Só que o povo, quando via Moisés descendo, o que o povo fez? Cobriu o seu rosto, por quê? Porque a glória de Deus no rosto de Moisés era tanta que resplandecia. Não diz base bíblica. Então, irmão, nós podemos entender que nós somos a luz também. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O sal é para quê? Está entendendo? O sal é para temperar. O sal não é para temperar. Irmão, o sal é para salgar? O sal é para salgar ou temperar? Temperado, né? As irmãs que mexem na cozinha. Hoje eu fiz uma macarronese para minha esposa. Macarronese. Macarronese ficou no capricho. Tem hora que eu dou uma de cozinheiro para ajudar minha esposa. Os varões aí ajudam as esposas no final de semana, no domingão, deixa elas descansar, fica por conta do almoço. Irmão, hoje eu falei assim, amor, sabe o que você vai fazer? Você vai sentar no sofá. Você vai sentar no sofá, ficar quietinha. E eu vou fazer todo o almoço. Irmãos, e ela sentou lá, e ela gosta, né, Marceliana? Sentou lá e eu fui para a cozinha. E fiz feijão, arroz, macarrão, frango na fry, e fiz macarronese. E aí eu falei assim, você quer que eu ponha no prato para você? Senta aqui na mesa. A gente fica demais também, né? Mas eu fiz uma comida num tempero, num capricho. O sal, nós somos o sal para temperar esse mundo que está perdido. Aleluia. Se nós deixarmos de temperar e salgar, vai servir para quê? A Bíblia diz que quando salga, serve para ser pisado pelos homens. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós temos Cristo na nossa vida, aonde você colocar na ponta dos seus pés, as trevas têm que dissipar. Você é luz. Os jovens são luz. Nós somos luz de Deus. Amém? Então nós temos que brigar. Aleluia. Vamos continuar brigando para nós ganhar almas para o reino de Deus. Irmãos, eu quero ficar por aqui. Já é 9 horas, 9:02. E eu quero ficar por aqui. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu estava estudando essa palavra e veio o tema da mensagem, a agonia na cruz. E aí era um assunto focado mais sobre o sacrifício de Jesus. Mas à tarde eu comecei a estudar de novo. E aí Deus falou, você vai falar sobre João 3,16. Amém? E aí, irmãos, a palavra é de Deus.